Bom, nosso projeto é sobre uma aplicação de gerenciamento de vendas de carros usados. O trabalho é desenvolvido para a disciplina de Bancos de Dados 1 do curso de Engenharia de Computação do Cefet-MG. Temos como docente o Evandrino Barros e os discentes Antônio José Peixoto Chaves, Gabriel Nery Ferreira Santos, Matheus Thiago de Souza Ferreira e Vitor Hugo Mota Soares. As informações básicas é que o projeto foi desenvolvido no padrão MVC, com os comandos da model sendo executados em sentenças SQL sem uso de ORM. Aqui a gente tem o diagrama entidade e relacionamento, mostrando todas as nossas tabelas e os relacionamentos que elas têm com as outras tabelas. As instruções de execução aqui. A gente criou um projeto totalmente dockerizado, então tanto o front-end, o back-end, o banco de dados são containerizados pelo Docker. E primeiramente a gente precisa instalar o Docker para poder executar o projeto, abrir o terminal na raiz do projeto e rodar o comando docker compose up build. Então, vou rodar aqui. Enquanto ele está gerando o projeto, eu vou dar algumas explicações aqui sobre o nosso projeto. Aqui a gente está mostrando, para mostrar os serviços que a gente está utilizando dentro do Docker. A gente está criando o nosso front-end, o nosso back-end. O nosso front-end está na porta 3000 e o nosso back-end está na porta 8000. E o nosso banco de dados, que está na 3307. E a gente utiliza o init.sql, que é o que contém toda a estrutura do nosso banco de dados, nossas tabelas, as nossas triggers e algumas inserções que a gente faz inicialmente para povoar o banco de dados. E a gente está utilizando o MySQL. Aqui na init, a gente tem toda a criação das nossas tabelas, suas chaves primárias e as chaves estrangeiras também, tudo aqui sendo criado. De trigger, a gente tem a trigger que atualiza o status do carro após a venda. No caso, quando um carro é vendido, ele atualiza o status dele, que é um atributo, para vendido. Temos a segunda trigger, que registra a alteração no preço de um carro na tabela de log. A gente está na tabela de log, onde toda vez que a gente atualiza o preço de um veículo, ele é atualizado dentro da nossa tabela. Ela mostra o preço antigo, a placa do veículo, o preço antigo, o preço novo e o usuário que fez a alteração. A gente tem uma trigger que impede a venda de um veículo que não esteja disponível. Então a gente verifica se o veículo realmente está disponível. Se ele tiver com status diferente de vendido, a gente não permite a venda daquele veículo, não registra a venda. Temos a trigger que incrementa o número de vendas de um vendedor. A cada venda realizada por um vendedor, ele incrementa dentro da tabela, dentro da tupla do vendedor, ele faz a incrementação de mais um no atributo de total vendas. Temos uma trigger que valida o ano do carro, ele verifica se o ano do carro for menor que 1900 ou ele for maior que o ano atual, mais um, para o caso daqueles veículos que são lançados em um ano, mas o modelo dele é do ano posterior. E aí a gente retorna uma mensagem de erro falando que o ano não é válido. E por último a gente tem a trigger aqui que verifica se um carro e um vendedor pertencem à concessionária. Isso aqui é para impedir que a concessionária ou o vendedor venda um carro que não é permitido por eles. Caso aqui a gente verifica se a concessionária verifica a concessionária do carro, se o carro existe dentro da nossa banco de dados, verifica se o vendedor está dentro do nosso banco de dados também, aqui. E aqui verifica se tanto o carro quanto o
vendedor podem vender, podem realizar aquela venda. No caso, se a placa do carro pertence à concessionária e se o vendedor trabalha na concessionária. Se e não um deles, se uma dessas regras forem violadas, é retornada a mensagem de erro na API. Aqui a gente está a população do banco de dados. Então são inseridos 5 clientes, 5 concessionárias, 5 vendedores, 7 carros, aqui para mostrar a parte daquela trigger que altera automaticamente. Então aqui são lançados os veículos como disponível, e aí após realizar as vendas, esse atributo vai ser alterado para disponível, ou para vendido. Aqui a gente já terminou de rodar o Docker, o projeto já está funcionando. A gente tem aqui a documentação das APIs do back-end. Na porta 8000/docs a gente tem todas as APIs e como funciona, quais parâmetros precisam ser passados. Então aqui estão documentadas todas as APIs do back-end. Na porta 3000 a gente tem o nosso front-end. Aqui a gente tem as vendas, as concessionárias, os clientes, os vendedores, os carros, que aqui no caso a gente pode ver aqui que aqueles que foram vendidos, foram registrados nas vendas, eles estão aqui com status vendido, e os que não estão, que não foram vendidos, estão com status disponível. E os relatórios aqui que a gente tem. Bom, vou registrar um cliente aqui só para mostrar o funcionamento da API. Aqui a gente cria um cliente, recebe a mensagem que o cliente foi criado e aqui está o cliente registrado. A gente pode excluir também. E aí ele some da nossa tabela. Vou registrar aqui a venda. Primeiramente vou mostrar a nossa trigger que impede a venda do veículo para um vendedor que não pertence à concessionária. Vou pegar aqui o CPF do vendedor que não pertence à concessionária, vou alterar aqui. Ele vai retornar um erro ao tentar salvar, ele não vai permitir criar a venda. E se a gente tiver a mensagem aqui, ele está dizendo exatamente que o vendedor ele não trabalha na concessionária. Então vou alterar aqui, vou agora usar um CPF do vendedor da concessionária, alterar aqui. E aqui ele vai dar a venda corretamente. Então aqui está venda criada com sucesso. E aqui está exibindo certinho a venda. Vou mostrar aqui que a trigger também funcionando. Que o veículo aqui que a gente vendeu, esse aqui, ele está com status vendido agora. Vou mostrar também aqui a estrutura, como que a gente está fazendo as requisições dentro do banco de dados. A gente está utilizando o SQL puro aqui, como pode ver aqui, o index que lista todas as vendas. Então a gente está usando sentença SQL pura, que está um insert, que a gente está aqui gerando tudo certinho, sem usar o ORM. E eu vou mostrar aqui também a utilização do inner join, que a gente está usando o inner join. Aqui essa API ela serve para mostrar as informações mais detalhadas de uma venda, que aqui mostra o nome do cliente, o modelo do carro, o nome do vendedor e o nome da concessionária. Então aqui ele dá mais detalhes sobre aquela venda que está sendo exibida lá no front. E aqui temos um que serve para mostrar as vendas que são acima do valor médio. Então aquelas vendas que tiveram um preço que estão acima da média de preço de venda, a gente tem aqui a API também para isso. Temos aqui uma API que mostra
as vendas mínimas, no caso aqui a gente está usando o Group By, e Having Count, que verifica se a venda está respeitando para listar, retornar todos os vendedores os vendedores que tiveram a venda mínima. No caso, a gente está utilizando lá no nosso front a venda mínima de um veículo. E aqui tem um outro também que mostra a contagem de veículos vendidos por cada vendedor, utilizando o Group By e o The By, e junto com Left Join, conjunção externa. A gente tem aqui um que mostra o vendedor. Ele mostra as vendas que o vendedor fez. Aqui ele vai mostrar. Fica aqui na aba de relatório. A gente tem aqui todas as vendas realizadas. Aqui tá as vendas com os detalhes. As vendas acima da média, mostrando o nome do cliente, o modelo do carro e o preço. E o número de vendas por vendedor. Aqui está mostrando cada vendedor e o número de vendas que eles realizaram. E os vendedores com vendas mínimas aqui também está mostrando cada vendedor com uma venda.